aparecem diferentes olhos, né? Então tem os olhos humanos e tem os olhos dos animais, né? Então assim, aquilo que cada um enxerga, né? Então assim, a conexão com a própria natureza e mostra aquela como se fosse uma queda d'água ali, né? Então, aí foi interessante porque eu fiquei prestando atenção nessa coisa dos olhos. E quando eu converso com a minha cachorrinha, eu gosto muito de olhar nos olhos dela, porque eu acho que é um olhar que transmite tanta coisa, né? Assim, e que a gente não sabe, né? Por trás dos olhos deles, o que é que eles enxergam, mas eles vão enxergar aquilo que eles têm condição de enxergar, da mesma forma que a gente também enxerga o que a gente tem condição de enxergar, né? Mas já me chamou a atenção desde aí, né? Essa conexão mesmo com a natureza ali e aquilo, os olhos mesmo, né? Como aquela expressão, né? Que os olhos são aquilo que espelha a alma, né? E a coisa do bebê, né? Que ela tinha que entrar em contato também com o bebê para se reabastecer. O bebê sendo aquilo que é o mais puro na essência, né? Que ainda não está impregnado de outras interferências ali, né? Então, a água e o contato com o bebê. Mas essa dúvida que a Maria Silvia teve, eu também tive. Eu falei, nossa, será que isso, assim, né? Vai ser uma coisa positiva levada para eles, né? Que tinha a coisa da música, que é bem o rock, né? Que é o estilo diferente, né, do que ela da música clássica, tudo, né? E também me chamou a atenção, eu falei assim, né, será que isso de alguma forma vai perturbar ou eles já estão tão acima disso de que isso vai ser uma coisa legal, mas que não vai mudar a essência deles. Mas se vocês pararem e prestarem atenção, quando a Meliá, a Milá, que é a personagem principal que vai para a Terra, quando ela está lá na varanda, ali no galpão, né, no apartamento do médico, e está tocando um rock, ela se desequilibra totalmente. Né? É legal perceber que ela dança como se fosse o rock naquele momento, mas a gente consegue perceber que ela não está no estado de equilíbrio dela, dançando rock. E quando as meninas levam o rock naquele aparelho para poder tocar lá no mundo verde, né, nesse planeta, de uma certa forma, aqueles jovens, aquelas crianças também estão dançando de uma maneira dita desequilibrada. Não é? Então, por isso que eu fiquei com essa interrogação. Então, porque aquela cena na varanda, dá para ver que ela fica fora do ar, ela não está na harmonia e no eixo dela, né? Então, será que, de uma certa forma, por mais um pouco evoluído que eles estejam em relação ao planeta Terra, ainda são influenciáveis por alguns aspectos do que ocorre na Terra? Como é que a gente também pode perceber isso, se a gente pensar? Quando ela chega no planeta e, de repente, ela vai buscar água, e quando ela entra lá no bar que o senhor indica para ela, parece que tem outras bebidas e aquilo causa uma energia repugnante para ela. Ela entra no chafariz ali em Paris para poder beber a água e ela vomita aquela água porque aquela água faz mal para ela. Não é? A comida, o doce que ela ganha do menino lá no Louvre, se não me engano, ou que ela paga com as moedas, também ela come e ela passa mal com aquilo. Então, assim, parece que existe uma possibilidade de uma interferência, de uma influência. Isso me fez lembrar um pouco, eu não sei se eu estou certo ou não, eu não sei bem acho que é o próprio livro lá do Nosso Lar, quando o André Luiz está voltando para o planeta Terra para poder encontrar a família, né? E ele vai observando que aquelas camadas todas mais negras, né? Em termos de energia, pensando densa, nesse sentido, né? Para poder adentrar a esfera da órbita da Terra, de alguma maneira é assim, nossa, mas o que é isso? E aí os guias protetores deles, que eu não vou me lembrar o nome deles agora, nesse momento, que estão acompanhando ele naquela viagem, dizem, porque nós estamos de verdade nos aproximando da Terra, né?
Então, assim, acho que de alguma forma, por mais que a gente saiba que não, sabe que eles vão ser influenciados. Alguém contava lá na velha história nos Caminheiros, que foi minha professora de espiritismo, uma das primeiras, tá? Que é assim, quando Jesus teve que se preparar lá o seu perispírito por mais de 1000 anos, pensando assim, para poder descer a orbe ao planeta, com certeza absoluta, tinha que ser um perispírito adequado para a estrutura, para a envergadura espiritual que ele tinha, mas ao mesmo tempo que desse conta de suportar tantas agressividades que o planeta permitia para um espírito de alta envergadura. E aí, assim, também de novo, parece que mostra que sim, ok, há uma influência. E se nós pensarmos, então, no estado de consciência se ampliando, que é só uma outra língua, um outro idioma para poder falar a mesma coisa, que é o que a gente discutia no sábado da semana passada. Outras vertentes para explicar a mesma coisa. Quando a gente amplia a nossa consciência, nós estamos num grau mais sutilizado, mais amplo, saímos do mundo ordinário de consciência, com certeza absoluta, nós não esquecemos no nosso ser, na nossa consciência, as experiências adquiridas. E na hora que nós entramos em contato com aquelas situações que remetem a essas oportunidades, automaticamente nós sofremos interferências a respeito disso, né? Do mesmo jeito como ela brinca quando ela chega lá na Terra e ela vai assistir a apresentação da Orquestra Sinfônica e ela desconecta as pessoas e faz aquela brincadeira toda com eles ali no palco, mas é assim, ao mesmo tempo, nós também, desculpe, os espíritos de alta envergadura, né, vindo para uma presença mais próxima da Terra, por mais que eles estejam equilibrados, senhores de si mesmo, anjos, no bom sentido da palavra, porque Jesus já vivia numa esfera crística quando desceu ao planeta Terra. Então, assim, mas ele também estava sob a influência, carinhosamente falando, das coisas que, de uma certa forma, o planeta permitia. Claro que, como ele já tinha uma moral e uma evolução espiritual altíssima, não era tão fácil e nem havia chance de se perder nessas coisas. Mas que a influência psicoenergética com certeza interfere, a gente fica aí observando que de verdade acontece mesmo. Né? Falei bobagem, mestra? Não. Tá. Uma outra coisa que eu percebi, assim, logo no começo do filme, quando eles começam a compartilhar os alimentos. Eu ia então, falar. Tudo eles compartilham, né? Eles compartilham, a gente os vê compartilhando abraços, afetividade, a troca, o alimento, né? Quando ela quer vir para cá, porque ela quer ver qual é o mundo da avó dela, não é isso? É assim, o que eles falam para ela, enfim, essa atenção e que demonstra este amor mesmo, que a gente devia ter um pouco mais avançado, vamos chamar assim, pelos nossos semelhantes. É isso que mostra. Então, no final, quando acontece das duas moças virem, uma das minhas questões era: será que elas vão interferir nessa relação que eles estabeleceram uns com os outros? Mas, assim, transpessoal no sentido desse compartilhar, desse estar com o outro, dessa presença do outro na vida, de não se preocupar, por exemplo, com o exterior, que é uma coisa que eu acho que o filme mostra, a roupa, o exterior não é importante, o importante, de novo, é o interior, né? Quando ela vai para a rua, quando ela está na Terra, tem a tal da moça que gostou da roupa dela e elas vão trocar, mas, assim, eles lá na Terra, no mundo deles, não estão preocupados com isso. Estão preocupados com questões de ordem mais sensíveis mesmo, mais, a gente poderia dizer, transcendentais até. Então, essa parte do começo também me chamou a atenção, porque cada um, eles vão falando de vários assuntos específicos do coletivo, né? E aí eu pensei assim, igualzinho aqui, tipo uma assembleia, alguma coisa assim, né? Eu falei, é igualzinho que a gente está vivendo, né? Sim. Fora, Bozo! Mas Fora!
Quando que a gente vai chegar nisso, né? Nessa coisa ali de pensar no coletivo, né? Não é o que é o individual ali, né? Dos grupos, né? Uma coisa tão isolada ali, né? Né? Então é difícil, né? Porque assim a gente está vivendo muito esse momento delicado que é da pandemia, mas assim, em especial no Brasil, toda essa questão dessa desavença política também, né? E você vê que tem uma coisa interessante quando a anciã, no começo do filme também, ela vai perguntando as coisas, ela diz Feliz Ano Novo para todo mundo, está aberta a sessão e a plenária, e aí ela vai fazendo a contagem de quantas grávidas, se estão bem ou não, quem morreu e que morreu com sabedoria, desencarnou com sabedoria naquele planeta e foi bem e foi feliz, não está ruim por conta disso, e aí alguém menciona alguma coisa, olha, faz tanto tempo que a gente não vai para a Terra, devemos ir. E ela não é imposto, é interessante como ela o tempo inteiro ela está perguntando quem quer ir para a Terra? E a única é a Milá, que fica o tempo inteiro atenta, dizendo que ela queria ir. Todos os outros sentam e se abaixam naquele momento, mas ninguém ali naquele processo diz, olha, você levantou, você sentou, então vai você. Não há uma imposição. Há um respeito pelo estado de prontidão para aquilo que a pessoa necessita naquele momento, né? Se a gente observar que talvez a gente já tem condições de poder começar a fazer isso conosco mesmo, acolher as nossas sombras, as nossas dificuldades, isso também é uma proposta para não ter que impor uma situação agressiva, de termos que nos transformar, nós temos que fazer desse jeito, tem que seguir aquele caminho, não esse, porque isso também fica uma situação ditatorial, né? Não é de essência de cada um, fidedigna de cada um. Você ia falar, Isilda? Não, uma coisa que também eu refleti, assim, o quanto nós estamos, o povo, a população, né? Estamos destruindo tudo da natureza, né? No sentido, assim, acabamos não dando valor às coisas da natureza. Por exemplo, da Amazônia, que queimam toda, fazem todo aquele desmatamento. Eu achei interessante também quando ela passa em frente ao açougue, que estão comprando a carne, do valor do dinheiro, né? Então, são todos esses valores que acaba ficando muito material e deixando de lado essa parte do interior, do aceitar o outro como é. E eu achei muito interessante aquela discussão no carro, no trânsito, e quando ele fala só foi o retrovisor, e aí ele começa a levantar coisas que ele acaba vendo a importância da família, ele fez vários questionamentos que eram tão mais importantes do que apenas um retrovisor amassado ou arranhado, né? Então, e eu percebi assim, o quanto está falando de tudo que nós estamos passando realmente, tudo como nós somos, nessa parte material, esses valores que a gente dá para essa parte material, né? E que mais? O que eu percebi, peraí. Então, e o quanto nós temos que ter uma harmonia e um equilíbrio, que aí a gente vai... e uma coisa que eu achava que para mim ficou assim um pouco na dúvida é que quando ela fazia, logo quando ela chegou, que ela estava assim, a primeira coisa ela se sentiu mal com o ar que ela estava respirando, daquele ar fluido. Depois ela parava as pessoas que ela queria descobrir o idioma, né, que se falavam aqui para ela se ajustar.
Aí depois as pessoas ficavam assim meias desequilibradas, dava a impressão, e aí eu fiquei meia perdida nesse sentido. O que estava passando com aquelas pessoas? Elas estavam caindo em si, se descobrindo em algum momento, ou porque ela mexia a cabeça ou perguntava alguma coisa, a pessoa respondia, às vezes com má vontade, e depois ia seguindo o caminho. Um me chamou a atenção, ele tirou a meia, tirou o sapato, aí eu fiquei meio perdida. Eles entravam em contato consigo mesmo depois que falavam com ela? Eu não sei. Eu não sei, eu percebi assim que eles entravam em contato com uma energia mais sutilizada. E no contato com essa energia sutilizada, talvez a lucidez de consciência deles, né, existisse neles uma lucidez maior de consciência, como se tivesse um insight. Foi assim que eu percebi, né, em que esse insight naquele momento não deixava claro que a pessoa tinha se transformado, mas deixava claro que as coisas que ela fazia já não tinham sentido. Então, usar o sapato com a meia, jogo para lá, porque não tem sentido. Por que eu não posso andar descalço? Tipo, né? Sim. Porque eu não posso andar de acordo com a minha natureza. Eu preciso usar meia e usar sapato. Eu entendi desse jeito. Não sei se eu entendi errado. Ampliar a consciência. E a chance de fazer conexão com a própria natureza, né? Porque quando eu estou de sapato, de uma certa forma, né, eu tô com borracha que evita a possibilidade de troca de energia. Quando as pessoas, ela faz as pessoas com quem ela entra em contato, essas pessoas vão em busca de árvores para poder abraçar as árvores e serem gratas à própria vivência, o contato com a natureza. Né? Eu lembro que nos caminheiros o Calunga falava muitas vezes ele falou para a gente assim, mania que vocês têm de usar essas borrachas, quer dizer, esses tênis, esses sapatos com borracha, que veda a entrada de energia, né? De energia que também vem da terra. Então, que mania que vocês têm, né? Que não larga essas porcarias de lado, ele falava, né? Sim. Então, assim, uma coisa que chamou a atenção foi isso mesmo que você falou, Vitor. Fora largar sapato e meia, eles iam em busca da natureza, de abraçar a árvore, mesmo que eu acho que naquele momento não tivessem ainda uma lucidez tão grande, mas deu ali um clique, né? Teve ali um insight nesse contato com ela, não sei. E se a gente parar para pensar, há uma questão que sempre permeia a possibilidade. Por que certas pessoas encontraram, por exemplo, Jesus? Por que certas pessoas encontraram o Buda? E aí, trazendo para o filme, por que certas pessoas conseguiram encontrar essa Milá, que era a extraterrestre que estava fazendo contato aqui? Isso é uma pergunta. E a outra, uma coisa que é assim, essa Milá agia com todas as pessoas da mesma maneira? Se a gente pensar que quando ela encontrou o médico, ela agiu e reagiu de uma forma, quando ela encontrou a criança no hospital, ela agiu e reagiu de uma maneira, quando ela encontrou o filho rebelde, adolescente do médico, ela foi em busca do estado de consciência dele para poder fazer contato e conexão com ele naquela estrutura. Né? Então, essas consciências mais sutilizadas, mais empoderadas de si mesmo, será que não fazem um pouco isso com os seres quando entram em contato? Quer dizer, nem todo mundo tinha prontidão para poder chegar perto de Jesus, nem todo mundo tinha prontidão para chegar perto de Buda, mas aqueles que tinham, de uma certa forma, essas essências, elas se moldavam, elas se oprimiam um pouco mais no estado de consciência para atingir a consciência daquele interlocutor com quem ele estava lidando ali naquele momento, não é? Porque senão também não teria entendimento. Quer dizer, se eu simplesmente for lá e falar, olha, sua música rock, a sua televisão que você está assistindo aí, quando ela vai lá e ela faz
o senhor que está se candidatando a uma vaga que parece que é para política e que está passando na televisão, e ela chacoalha a cabeça, ela modifica as coisas, ele fala merda, que não é o nosso presidente agora, né? Acho que ela estava aí ontem quando o Bolsonaro falou as coisas que ele andou falando. Não, brincando, né, gente? Mas assim, e aí o menino que está ali, o filho do médico, né, o adolescente, ele começa a interagir com ela de uma outra maneira. Parece que ele ela atingiu a essência dele para conseguir trazer um estado de consciência mais ampliado que ele era capaz de poder ter e desenvolver naquele momento. Então é legal a gente poder perceber que não dá para lidar com todo mundo da mesma forma. Sim. A gente tem que ter a percepção de lidar com as pessoas, com aquilo dentro dessa percepção, da maneira como nós vamos chegar nelas, né? Não é chegar em todo mundo do mesmo jeito. Eu acho que é isso aí que você está falando. Então, ela ela chegou em cada um de diferentes maneiras, né? Ela teve essa percepção que acho que quanto mais a gente está com a gente, talvez mergulhado na gente, a gente consegue chegar no outro de uma outra maneira. Sim, eu percebo assim, eu tive muito problema com uma pessoa, com uma determinada pessoa lá do centro. Não sei se é algo que eu achava antes que era uma fantasia, entendi que não era uma fantasia, que era real mesmo, porque fui observando, etc. E assim, isso começou a melhorar. Eu acho que no filme, quando você falou isso, me lembrou muito. Começou a melhorar no momento que eu dei a essa pessoa o direito dela me tratar do jeito que ela quisesse. Olha, eu te dou o direito, falando com todas as letras, de você gostar, não gostar de mim, me tratar assim, assado. Para mim não importa. Eu te dou o direito de você me tratar do jeito que você quiser. A partir disso, a coisa começou a mudar. E mudou para muito melhor, que nem eu esperava, porque às vezes eu chegava, cumprimentava a pessoa, cumprimentava assim, oi, assim, oi, sabe? E trabalhamos juntas, né? Então, ficava uma coisa, assim, meio para mim desagradável. Eu chegava e tinha esse tipo de recepção. Às vezes estava conversando com uma outra pessoa, eu chegava para falar boa tarde, não olhava quase nem na cara. Mais ou menos essas coisas assim. E aí, um dia eu falei, bom, ou eu mudo, ou eu modifico, ou então eu vou sair desse grupo, né? Porque não estou suportando mais essa história. Então, a saída foi essa. O dia que eu disse de coração mesmo, olha, eu te dou o direito de você ser aqui, me tratar do jeito que você quiser. Ponto, eu não vou mais me incomodar com isso. Aí a coisa começou a mudar. Então, eu percebo que, assim, essa história do como a gente chega, que é isso que você acabou de falar, ela chegava em cada um de uma maneira. Às vezes a gente não pode chegar na pessoa de X maneira como a gente gostaria, mas a gente mentalmente tem o poder e a energia de também envolver essa pessoa de uma maneira diferente. Então, eu não tenho mais expectativa de você, eu não estou esperando nada de você mais, não tenho nenhuma expectativa. Então, você haja do jeito que você quer agir. E aí a coisa se modifica. Né? Porque você também soltou aquela lixaiada que tinha lá dentro, né? Você soltou, mandou embora, né? Sim. Sim. A gente não está trabalhando o poder do encontro? Sim. Então, não tem tudo a ver? Tem. Tem tudo a ver. E isso, tem tudo a ver. Tudo que você falou, Silvia, é aquilo que a gente, através das nossas ações, dos nossos comportamentos, a gente não muda ninguém. Não. Mas, como até Jesus foi através das suas atitudes, do seu comportamento, da maneira dele agir, que ele foi mostrando e mudando. Então, e como você fez, você acaba mudando, não que a gente mude o outro, mas a gente acaba... Não, a gente não muda. Certas mudanças em determinados comportamentos. Sim. Eu acho que assim, com esse não é uma
para mim ainda não é uma mudança extraordinária, mas para o meu eu interior, foi assim uma vitória eu conseguir fazer isso. Porque em outra época eu ia chegar, eu ia falar, eu ia dizer, entendeu? E assim, não foi assim. Então eu fiz de uma forma diferente. Para mim foi uma vitória muito grande. Não é uma vitória dela, é minha, de conseguir superar uma dificuldade que eu tinha também, porque é uma dificuldade minha. Eu não acredito que Deus coloca no caminho da gente uma pessoa aleatoriamente. Ele coloca o tempo inteiro para a gente aprender. Então, era um aprendizado para mim, né? E assim, eu falo, mas tanto autoritarismo, mas tanto não sei o quê, bom, o que eu... Enfim, eu acho que a gente tem que se voltar para dentro e começar a se perceber melhor, né? Então, para mim, foi uma vitória. A resposta foi uma vitória. Então, assim, é como o Vitor falou, Jesus chegava nas pessoas não querendo que as pessoas se modificassem, ele só chegava. A modificação vai correr por conta das pessoas, né? Não por conta dele, não vai obrigar ninguém a se modificar, né? E nem ficava lá sentido, sofrido, magoado, porque a pessoa tratava de X jeito ou falava barbaridades dele, né? Será que aquelas duas personagens que depois acabam indo lá para o planeta, não tem isso, um pouco dessa prontidão ali para a mudança? Porque eu também tinha dificuldade, às vezes, de entender exatamente o que era, né? Então, assim, qual que era a história dela com o bebê? Porque tem lá aqueles dois lá, o cara baixinho e aquela mulher alta, que são, acho que, assistentes sociais, que vão atrás do bebê. O bebê era filho daquela moça ou não? Não. Eu não entendi assim, não era filho de uma dona que largou o bebê ali e o bebê ia ser levado para uma casa que abriga crianças daquela idade, era isso. Só que como ela chama? Milá? Milá, é. Então, como a Milá se encantou com o bebê e viu que a outra também tinha lá um encantamento, ela acolheu, a moça acabou acolhendo o bebê e levou aí para o outro planeta mais adiantado. Eu entendi assim. Então, mas porque a criança ia ficar abandonada mesmo, quer dizer, ia ficar numa casa que abriga crianças né, que não tem pais. Mas aquele bebezinho, ele estava doente quando ela pega ele no colo. E aí ela transmite a energia, e a criança fica bem, né? Vocês lembram no começo do filme, num determinado momento, quando ela está andando na rua, descobrindo ainda onde ela estava, e ela fala, esse daqui tem dor de estômago, aquele tem problema de intestino, aquele outro tem problema do coração, parará, né? Então, assim, olha que coisa interessante, porque assim, né? De novo, a gente não enxerga. A Kelly fez ela trouxe uma questão importante de como começa o filme, com o olho de um cavalo, depois a criança, depois o adulto, depois o cavalo de novo. Então, assim, a gente sabe que a consciência ou o espírito não enxerga pelos olhos, enxerga como um todo. Não é? Então, assim, eu posso enxergar o outro não só através dessa ferramenta que são os olhos do físico. Se eu tenho um estado ampliado de consciência por mérito ou por oportunidade de trabalhar alguma coisa que eu necessito com a vidência, né, assim, ou a clarividência, etc. e tal, há oportunidade para esse trabalho, aí eu consigo enxergar coisas que estão relacionadas ao outro também. E aí a gente poder pensar, olha que interessante, eu só sou capaz de poder fazer isso, e todos nós somos, a gente já sabe disso, o próprio Wagner Borges, durante muito tempo, trabalhou a possibilidade de desenvolver a consciência das pessoas com técnicas espiritualistas, né, porque ele não era espírita só, mas assim, trazendo a possibilidade de que as pessoas conseguissem ampliar os estados de consciência e enxergar esse detalhe. Eu estou centrada no meu eixo, eu estou centrado no meu eixo, eu consigo trabalhar ou
outras manifestações conscienciais, e a partir disso eu consigo perceber por intuição, ou pela vidência mesmo, ou uma impressão que se manifesta no meu campo perispíritico, a possibilidade de poder enxergar os sintomas psicossomáticos que se concentram no outro, né? E aí a gente brincar com uma coisa que é assim, o que será que é cura quando a gente pensa nisso? A cura é o ato de eu poder conseguir enxergar e fazer, desculpa, alguma coisa pelo outro, ou eu consigo curar porque eu apenas sou um canal de manifestação daquilo que já existe no outro e eu só religo este habilidade do outro àquilo que já está pronto no universo? Como será que essa cura se manifesta? A gente pensa em Jesus, pensa em Buda, pensa na Milá agindo ali no momento com a criança, né? Imagina quando a gente vai receber reiki, ou barra de axis, ou no próprio passe, se nós pararmos e pensar, né? Nas nossas casas espíritas. Quer dizer, como é que essa cura de verdade se constela? O espírito, de uma certa forma, está única e exclusivamente reformulando o nosso corpo do perispírito, ou até mesmo atingindo o nosso campo mais denso, o corpo físico, ou ele reconecta alguma coisa que existe em nós em contato com essa energia maior, suprema, e isso facilita o processo da própria cura. Claro, gente, não estou tirando aqui mérito, karma, nada disso, tudo bem? Mas pensando na chance de que quando essa cura se restabelece, o fato de eu poder tirar os sapatos, sair andando pela rua e reconectar com a natureza, quer dizer, isso vai fazendo com que eu tenha mais contato com a minha realidade mais sutil, mais alma, mais essência. Ou não, e eu também posso dizer, não, eu não quero, eu não vou mexer nessas questões na minha existência aqui agora, porque não há uma prontidão de verdade, e aí também, de uma certa forma, isso pode ser respeitado. Ninguém vai colocar a mão ali e falar, olha, eu estou te curando, né? Os cegos que foram curados, os leprosos que, de uma certa forma, foram curados lá no passado, com certeza eles tinham que ter um nível de prontidão para poder receber essa oportunidade desta cura nesse momento. Tanto kármica, dármica, quanto também a possibilidade de querer a própria cura. Senão ela não teria como se manifestar, né? Por mais eu lembrei da que tocou no manto de Jesus e ficou curada daquela hemorragia. Então, também entra muito, não sei aí, a fé. Porque Jesus falava, né? A tua fé te salvou, né? Porque era aquilo que, assim, a pessoa mesmo mobilizava, né, em si, e eu acho que é o que você falou, Vitor, ela entrava com essas possibilidades, né, essa energia de cura, mas porque tinha uma prontidão, né. É só também, se a gente for pensar, né, esta coisa do Covid, traz um grau, assim, tão diferenciado, assim, né, tanto daqueles que são assintomáticos, até aqueles que vão para um caso tão grave, né? Gravíssimo ali. O que é que tem, né, na pessoa ali que faz com que tenha uma resposta diferente para a ação do vírus, né? E a gente não pode esquecer, né, também que há méritos para isso, não é? Porque a não ser que eu já tenha, de uma certa forma, prescrito de que eu sei, consciente ou não tão consciente assim, né, que a minha passagem está programada com este Covid, né, então, ok, eu posso até ter uma melhora, mas eu vou precisar desencarnar com isso porque está na minha programação, isso é uma coisa. E não significa demérito isto, porque o próprio vivenciar essa experiência pode ser uma depuração de um monte de coisas que estavam guardadas ali naquele momento, que com essa experiência facilita o meu processo de ascensão a um outro nível de consciência, não é? Mas pensando,
Se tem uma parte que é minha e que facilita isso, com base no que a Kelly falou, porque umas pessoas, às vezes, com um resfriado, uma rinite, não vão pensar só no vírus, né? Uma coisa assim, porque o vírus, para a gente ainda é desconhecido, se a gente parar para pensar, atuações, como ele funciona, tal. Mas vamos pensar numa rinite que é natural para todo mundo pode ter. E a gente sabe que, carinhosamente falando, num primeiro momento, ninguém tem medo, porque a gente sabe que não vai morrer de rinite, tudo bem? Mas por que alguns ficam tão mal com a rinite, e outros, de uma certa forma, não precisam nem de antialérgico, não precisa de ser entubado, nada disso, se a gente parar para pensar. Né? Então, assim, o que faz isso? É essa reconexão. Quando a gente vai, por exemplo, para as nossas buscas de cura até espiritual, se a gente parar para pensar, e aí a gente fala assim, olha, isso de uma certa forma está permitido para mim, mas eu estou na prontidão para poder receber essa cura nesse momento? E quando a gente diz receber, não é porque vai só única e exclusivamente jorrar um jato de bons fluidos sobre o meu ser, que a gente sabe que acontece sim, e é isso que vai promover a cura. Não. Precisa ter um componente aqui dentro, na consciência ou no espírito, que facilite esta possibilidade. O da fé, sim, é uma verdade, ninguém nega. Mas o que mais que é necessário para isso? Essa semana, Peraí que eu vou precisar desligar o gravador para poder falar isso, tá? Peraí.